O Resumo Cast está no ar desde o dia 7 de janeiro de 2016. Atingimos a marca de 11 milhões e 500 mil downloads. Já foram 207 episódios, 137 na primeira temporada e 70 episódios da segunda temporada. Cada um de nossos programas tem, em média, 40 minutos. Por isso, temos hoje no ar em torno de 138 horas de conteúdos para empreendedores. Isso equivale a 5 dias e meio de conhecimento sem interrupção e o melhor de tudo, 100% gratuito e free no seu canal de podcasts favorito. Na segunda temporada do Resumo Cast trouxemos 55 convidados de alto nível para participar e comentar os melhores livros de negócios. Mas nesse episódio teremos o convidado mais ilustre e mais especial do Resumo Cast falando e dando a sua opinião. E eu estou me referindo a você, o nosso ouvinte, que é quem torna esse projeto possível e dá a mim e a minha equipe o apoio e a motivação necessária para continuarmos empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. Mas é claro que não vai dar para trazer as milhares de pessoas que nos acompanham semanalmente. Por isso, alguns dos nossos ouvintes nos enviaram áudios dizendo qual foi o episódio que mais lhe impactou. Escuta aí a opinião da Ana Paula. Olá, meu nome é Ana Paula Viana, sou jornalista, natural de Goiânia, mas moro e trabalho em São Paulo há algum tempo. Bom, o episódio da segunda temporada que mais me impactou definitivamente foi Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, porque me fez refletir e constatar que ainda somos muito alienados. Eu sou muito alienada a muitas coisas que eu acreditava que não alienavam ninguém. Eu tinha outra percepção desse conceito. O renomado autor Napoleão Hill conseguiu uma entrevista com o próprio capeta. E ele começa o livro perguntando: "Você está pronto para a entrevista, Sr. Diabo?" Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve me tratar com mais respeito. Durante a entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Com que direito você exige tal respeito, Sr. Diabo? Saiba que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar o título de realeza? Fala pessoal, eu me chamo Dirlan Castro, falo aqui de Santarém, no Pará, e é uma honra ter sido convidado para dar esse depoimento aqui sobre o Resumo, que foi um dos principais achados na minha vida nesse ano, tá? É um ano que eu resolvi virar leitor, né? E o Resumo foi um paizão para mim nesse momento de me inserir na leitura, tá? E um livro que mais marcou, tem dentro do Resumo Cast, foi o Mais Esperto que o Diabo, né? Ele me ensinou muito, me deixou muito impressionado sobre a forma como a gente pode lidar com os medos, entender nossos medos e tomar atitudes em cima disso, né? Mudou muito a minha vida no trabalho, nos relacionamentos do dia a dia, compartilhei com muita gente, foi maravilhoso e o mais de tudo, o Resumo merece todos os parabéns, um trabalho incrível, fantástico, muito sucesso em 2020 para vocês, grande abraço. Olá, eu sou o Anderson Brito, eu falo de Congonhas, Minas Gerais. Bem, sou um grande viciado no Resumo Cast. Escuto diariamente, na academia, indo pro serviço e uma simples caminhada. Faz parte do meu dia a dia escutar, já virou um ritual, escutar algum episódio de vocês. Bom, o episódio que mais me impactou nesse ano de 2019 e dessa segunda temporada, que eu tirei vários insights nos meus atendimentos de coach, foi do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Toda aquela narrativa com
montada por vocês, eu consegui absorver várias informações, vários insights através dali. Em especial na parte onde que o diabo fala para o Napoleão Hill quais são os 6 maiores medos. Foi muito bacana, foi muito interessante. Muito obrigado, Resumo Cast, que esse ano de 2020 seja repleto de insights de livros, muito importante para mim e para todos nós. Forte abraço e até mais. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo na mente das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, medo da perda do amor, da velhice e o medo da morte. Estou entendendo. E qual desses 6 medos o ajuda mais a assumir o controle, Sua Majestade? O primeiro e o último. Pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles, ou até de ambos, e planto esses medos nas mentes delas, de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são a sua própria criação. Eu realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. Mas é claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente da pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. O episódio sobre o livro de Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, foi o 3º mais baixado de 2019. Quer saber qual foi o 2º mais baixado? Olá, aqui quem fala é Eliakim, sou da cidade de Guarulhos. O episódio da 2ª temporada que eu queria destacar é Os Segredos da Mente Milionária. Realmente esse podcast foi muito bem feito e me fez até comprar o livro, porque eu queria saber mais, eu queria me aprofundar mais e vocês deram esse start somente com o resumo eu já consegui adquirir muitas coisas e até hoje eu tenho certeza que mudou muito a minha vida. E eu só tenho a agradecer vocês por tudo que vocês disponibilizam, as ferramentas de uma maneira muito prática, e vocês são demais. O Resumo Cast é um programa que não pode faltar no meu dia a dia. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, foi o 2º episódio mais baixado da 2ª temporada, com 122 mil downloads. Só existe 2 tipos de empresário: aquele que já quebrou e aquele que ainda vai quebrar. Isso marcou para mim que isso também aconteceu com o Harvey, né? E aconteceu comigo e aconteceram com a grande maioria dos empresários. E por que isso ocorre, né? Tem gente que fala, ele quebrou, então ele não tem a mente milionária. Não, pelo contrário. Para ele quebrar, ele teve uma ideia, ele teve um projeto, ele avançou com esse projeto dele para atingir um resultado. Só que ele não estava 100% preparado, mas a mente dele já estava. Então ele cometeu alguns erros, depois corrigiu esses erros e avançou. O livro Os Segredos da Mente Milionária foi publicado pela primeira vez em 1992. T. Harv Eker, autor do livro de hoje, nasceu em Toronto, no Canadá, e resolveu escrever o livro depois de descobrir que os ricos têm um modo de pensar diferente da maioria das pessoas. E agora eu vou te falar qual foi o livro mais escutado da 2ª temporada. O livro mais baixado, com 127 mil downloads, foi o clássico livro que fala da mente humana de
Joseph Murphy, e que deu origem a diversos outros livros que expandiram mais sobre o assunto, mas esse foi a origem de tudo: o poder do subconsciente. Olá, meu nome é Cíntia Vinagre, eu sou personal trainer aqui na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. O episódio da segunda temporada que mais teve impacto na minha vida foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Descobri que a mente tem esse poder foi simplesmente libertador. Principalmente as afirmações positivas antes de dormir. Consegui me libertar totalmente dos medicamentos. Eu tinha muita insônia, eu vivia à base de medicamento. Hoje, simplesmente, eu não uso mais. A minha autoestima melhorou muito e eu queria agradecer muito o Resumo Cast por esse trabalho fantástico que simplesmente muda a vida das pessoas. E eu sei que esse ano de 2020 vem muita coisa boa por aí. Então, obrigada, Resumo Cast. Sucesso para vocês. Um grande abraço. Tem alguma ideia de qual é o computador mais poderoso do mundo? Não sabe? Então eu vou te contar. Ele não está na sede de uma grande empresa de inteligência artificial e muito menos na nuvem. Ele está dentro do seu corpo. É o cérebro humano. E lá no interior do cérebro humano é que habita o subconsciente. Nenhuma máquina hoje é capaz de igualar a potência e inteligência humana. Quando isso acontecer, isso será chamado de superinteligência artificial. Mas até hoje, a raça humana está no topo da cadeia alimentar da inteligência. E foi esse poder disparado que fez com que construíssemos tudo que existe ao nosso redor hoje. Cidades, veículos, aviões, máquinas, todas as coisas foram construídas por pessoas como nós. E esse supercomputador que está na sua mente também é o responsável pelo sucesso de atletas de ponta e pelo trabalho de gênios das artes, ciências e do empreendedorismo. E hoje nós vamos falar mais sobre como controlar esse poder todo com esse livro que é um clássico escrito pelo Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Meu nome é Gisele Baptista, sou do Rio de Janeiro, e um dos episódios que mais me chamaram a atenção no Resumo Cast foi O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Não por ser um livro que trata somente de um tema interessante como mentalismo, mas porque ele foi um livro super popular na classificação autoajuda. E na ocasião que eu tive contato com o livro, não ficaram para mim tão fortalecidos alguns conceitos que foram colocados em contato através do Resumo Cast de uma forma muito mais abrangente e muito mais profunda, né? Conceitos sobre a mente subconsciente, o poder que isso tem através da autossugestão. E quando a gente consegue trazer esses conteúdos para a consciência, a gente consegue ter muito mais sucesso e muito mais êxito nos nossos pensamentos. Então, ter ouvido o podcast foi super importante para o meu aprofundamento sobre o tema. Esse livro que é de 1962 e que ainda hoje ele permanece moderno, atual, porque para muitas pessoas ainda é uma descoberta saber que existe uma mente mais profunda. Eu acredito que o que o livro propõe, o que ele resolve de verdade é justamente isso, mostrar para qualquer pessoa comum que ela pode acessar uma inteligência superior. Essa mente é desprovida da habilidade de questionar, e o que você deposita nesta mente subconsciente, ela responde e ela vai transformando aquilo em realidade, trazendo motivação, paz de espírito, força, coragem e tudo mais que você depositar nesse subconsciente. Então, a grande proposta do livro é realmente mostrar que a nossa mente é reprogramável, ela é plástica, ela se adapta às autossugestões e que a cada momento que nós falamos com nós mesmos, nós acessamos o subconsciente, quer você queira, quer você não, quer você esteja certo, quer você esteja errado, para o subconsciente você está sempre certo. E o que você mais pensa e mais sente ao longo do seu dia é a sua realidade, porque é o que está ficando impregnado na mente subconsciente.
Olá, amigos ouvintes do Resumo Cast. Aqui é o Rodrigo Boss, diretamente de Recife, Pernambuco. E o livro que fez mais sentido para mim nesta segunda temporada foi O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Já tinha escutado ele na primeira temporada e escutei agora também o resumo da segunda temporada. Sensacional a troca de conteúdos e informações. Tanto que me fez ir até a livraria comprar o livro para me aprofundar um pouco mais no assunto que era discutido. Não só esse livro, como vários outros podcasts do Resumo Cast me fizeram adquirir o livro. Desejo a todos os ouvintes, seguidores e apoiadores do Resumo Cast feliz 2020, que tenhamos cada vez mais conteúdo enriquecedor para que possamos desenvolver nossas competências e melhorar o empreendedorismo do nosso país. Parabéns, Carriconde, parabéns, Libérica, parabéns toda a equipe e família do Resumo Cast. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Já ouviu falar de uma agência de publicidade chamada Mito? Eles já adotaram esse nome faz muito tempo. E o motivo foi que a agência é inspirada num livro chamado O Mito do Empreendedor, que é um clássico do Michael Gerber, um dos maiores gurus para pequenos negócios dos Estados Unidos e uma das maiores referências mundiais sobre empreendedorismo. E como não poderia deixar de ser, esse livro gerou muito interesse no episódio 38 do Resumo Cast. Olá pessoal do Resumo Cast, aqui quem fala é Fabrício Campos, de Salvador, Bahia. O episódio que mais me tocou, assim, é muito difícil até dizer qual, porque todos são maravilhosos, é o do Mito do Empreendedor, né? A segunda temporada, episódio 38, não é isso? Ele é fantástico, assim, pra mim é um livro que é um divisor de águas, assim, eu vejo muitos empreendedores sofrendo atrás dos balcões de sua empresa, né? Se entregando, não tendo férias, e ali no Mito, nesse livro, ele fala realmente o que deve ser feito para você conseguir crescer seu negócio e ter qualidade de vida, né? Que é o modelo de franquia. Então tá aí, eu estou muito honrado em participar desse programa. Um abraço para todos. Estamos agora na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 50. E um empreendedor chamado Ray Kroc está negociando a compra de um restaurante que faz hambúrgueres. E o curioso é que Ray não é um bom chefe de cozinha e também não sabe fazer hambúrgueres. No entanto, ele quer assinar o contrato para adquirir um pequeno restaurante que visitou chamado McDonald's. A história estava apenas começando. Ele tinha um plano bem ambicioso para a lancheria que acabou de comprar. No entanto, Ray não foi trabalhar na lancheria McDonald's. Na verdade, ele não sabia nem fazer hambúrgueres. Ao invés disso, ele foi trabalhar no negócio McDonald's. Tanto que o escritório dele ficava a algumas quadras do restaurante. E lá não se faziam hambúrgueres e nem se fritavam batatas fritas. O escritório dele era o quartel-general e lá se faziam negócios. Então o Ray trabalhou duro para criar um sistema e escalar a empresa que se tornou a maior cadeia de franchisings de lancherias do mundo. O livro de hoje é O Mito do Empreendedor, escrito por Michael Gerber, um clássico dos negócios com conceitos que todos os empreendedores devem conhecer. E para ajudar o Resumo Cast a desvendar os insights dessa obra, eu trouxe o Luiz Gustavo, que fracassou em diversos negócios, leu o livro O Mito do Empreendedor porque queria buscar informações a respeito do que havia feito errado e fundou finalmente o seu quinto e mais bem-sucedido negócio, a agência Mito. Isso mesmo, o nome da agência foi inspirado no livro, porque lá eles vivem, respiram e ensinam os clientes deles a desenvolverem os seus negócios baseado nas ideias desse livro.
Numa clínica médica, quem que é o artista? É o médico. É ele que está ali fazendo a arte, fazendo as cirurgias, fazendo o negócio acontecer. Num escritório de arquitetura, quem que é o artista? É o arquiteto, o dono do escritório. Então, por que eu falo do artista, né, nesse caso? O mito do empreendedor chama de técnico. O artista é quando tem um trabalho que depende muito das habilidades técnicas e manuais da pessoa, e o artista ele tem um ego muito grande relacionado ao seu negócio, e quando ele se dá conta que, puta, esse negócio tá rodando desse jeito, tem que ser o mesmo, né? Se quer bem feito, faça você mesmo. Então ele acha que o negócio precisa dele para acontecer e tem que ser ele atendendo os clientes, porque o cliente quer o fulano atendendo o seu negócio, porque senão o negócio vai quebrar e etc. O grande calcanhar de Aquiles dos donos de pequenas e médias empresas é que eles acabam se tornando extremamente centralizadores. Primeiro, porque eles são o especialista, né, o técnico, e segundo, por falta de confiança nas pessoas que estão à sua volta. Então, quando eles se dão conta que a sua empresa é um sistema, a primeira coisa que eles fazem é contratar pessoas e delegar funções. Mas se você delegar a função do jeito certo, você vai colher bons frutos disso. O problema é que a gente acaba delargando a função para as pessoas, ou seja, a gente acha que as pessoas estão fazendo aquilo exatamente do jeito que a gente faria, e daí quando a gente vai olhar o resultado daquilo, ela não está fazendo do jeito que a gente faria e a gente acaba se frustrando. Os negócios mais longevos, os seres humanos mais felizes, os projetos que impactam mais pessoas e modificam realmente o mundo para melhor são aqueles que possuem um grande propósito. Mas qual é a definição de propósito? Não é uma tarefa muito fácil definir. Por isso, esse livro foi um dos mais pedidos também na segunda temporada do Resumo Cast, porque ele joga uma luz nessa discussão sobre propósito. Meu nome é Juliano Rossettini e não é por acaso que eu tô aqui, né? Eu sou fã do podcast que tem como propósito empoderar o ser com o conhecimento dos livros. Então não é à toa que a minha hashtag 60 da segunda temporada, O Velho e o Menino, do Roberto Tranjan, é o episódio que eu mais escuto e compartilho. Tá aí a dica, um belo livro que se trata de propósito. E não posso deixar os créditos passarem aqui, né? Quero agradecer demais e com muita honra a minha nova amiga, Renata Libérico, quem me apresentou o podcast e o Resumo Cast. Eu quero dizer que é uma realização imensa fazer parte da equipe do Resumo Cast, de estar com você em todos os lugares, em todos os contextos, quando você abre a sua mente e o seu coração para aprender e evoluir. Eu quero muito te dizer obrigada. Muito obrigada pelas horas e horas dedicadas ao nosso conteúdo. Gratidão pela credibilidade confiada a nós e pelo apoio ao nosso propósito através do compartilhar das nossas ideias com seus amigos, nas redes sociais. Aos meus parceiros de trabalho, essa equipe incrível que compõe o Resumo Cast, e a todos os apoiadores, os meus parabéns. Parabéns por todo o esforço e contribuição a esse projeto. Minha maior gratidão é a existência, por colocar dentro de você, ouvinte Resumo Cast, uma insatisfação, uma ânsia infindável por evolução, por crescimento, que move você a estar conosco no Resumo Cast. E é o que faz sentido a horas e horas de dedicação de toda a nossa equipe. Olá, queridos, aqui quem fala é Vinícius, sou Vinícius Carvalho, sou carioca, moro no Rio de Janeiro e meu arroba é Viniquímico, caso você queira entrar em contato. E o que destaco na segunda temporada do Resumo Cast é O Velho e o Menino, do Roberto Tranjan, que ele fala muito bem sobre o propósito, mas fala de uma maneira leve, sem esse linguajar complexo relacionados a empresas, mas ele fala de uma maneira bem lúdica e onde é fácil poder observar que não se trata de metas, não se trata de realizar tarefas, mas se trata de ser você da melhor forma que você pode ser, dentro do seu espaço, dentro da sua caixa, né, se podemos dizer assim. E convida para os desígnios e os chamamentos, né? E hoje faço parte de um grupo desses aqui no Rio de Janeiro e foi muito leve essa maneira do qual você pode encontrar, fazer da melhor forma que você pode ser você.
ele sobe no ônibus, um senhor de terno, gravata, bigode, chapéu, bengala, uma indumentária mais de década de 50. Nós estávamos na década de 70. E ele senta ao meu lado e diz assim: eu conheço os autores desse livro. E eu achei ele, puxa, mais um chato para interromper a minha leitura, né? O que é que a história de um velho e um menino pode nos ensinar sobre propósito? Assídia é esse enfraquecimento da vontade, é quando ela começa assim com uma pequena preguiça, um cansaço, ela vai evoluindo para uma depressão e pode acabar até de uma maneira muito dramática. E esse vazio que toma conta de boa parte das pessoas deve ser preenchido por um propósito. Quer dizer, o propósito deve ocupar esse lugar que, enquanto ele não for descoberto pela pessoa, a assídia, então, ela deita e rola esse espaço que é pertencente ao propósito. É interessante que, mais do que encontrar o propósito, só você entrar nessa busca, que eu chamo de rito de busca, já é uma grande coisa. E aí, quer ajuda para encontrar o seu propósito? Então fica ligado, porque esse é o Resumo Cast e o nosso propósito é empoderar você com o conhecimento dos livros. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Outro livro que gerou bastante interesse entre os empreendedores que acompanham o Resumo Cast foi um livro que trouxe diversas dicas e histórias sobre situações difíceis, que é uma realidade para todos os empreendedores. E o nosso ilustre convidado, que esteve 2 vezes no Resumo Cast, o Thales Gomes, foi o fundador da Easy Taxi e considera esse livro um dos seus livros preferidos de cabeceira. O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz, foi o episódio número 25 da 2ª temporada do Resumo Cast. Olá a todos, eu me chamo Thiago Cristi e sou de Mariscal Lopes, no Paraguai. Sou um ouvinte assíduo do Resumo Cast e, para mim, o episódio que mais marcou nessa temporada foi o Lado Difícil das Situações Difíceis. O programa teve como convidado o Thales Gomes, fundador da Easy Taxi e da Singu, que para mim é uma das referências em empreendedorismo no Brasil, e a condução dada pelo Gustavo foi mais uma apresentação de efeito que culminou num dos melhores episódios até agora do Resumo Cast. Ele trata da situação dos empreendedores em épocas de crise, empreendedores de guerra, como é citado no episódio, e dá uma abordagem diferente de um founder que já organizou grandes empresas, fazendo disso o episódio mais valioso. Obrigado, Resumo Cast, e tamo junto em 2020. Um mentor que eu tive falava comigo que não existe bala de prata. A gente, quando tá começando a empreender, geralmente a gente fala assim, vai ter uma parceria que eu vou fazer que vai resolver todos os meus problemas, né? Vai ter uma pessoa que eu vou contratar que vai resolver meus problemas. Aquele canal, quando eu tiver dinheiro para investir naquele canal, aí resolvi meu problema de crescimento. Mas a verdade é que os problemas, eles vão surgindo, você vai encontrando tetos. Então você esbarra num teto, e aí você precisa, quebrar esse teto, e aí quando você quebra esse teto, você começa a crescer de novo, aí você esbarra em outro teto, e aí o Ben Horowitz, ele meio que conclui isso, ele fala, cara, a verdade sobre o caminho é que não existe caminho fácil, essa que é a verdade, é sempre muito difícil, é muito struggle para fazer o negócio acontecer. Eu falei, bom, eu aprendi que gerenciar um negócio quando tudo tá dando certo, quando você tá motivado, quando tá com investimento, é fácil. Ser um bom gestor, quando tudo tá dando certo, é fácil. O difícil é ser um bom gestor nos 90% dos dias que vai estar tudo dando errado, entendeu? Olá, ouvinte do Resumo Cast. Meu nome é Passival, falo de São Bento do Sul, Santa Catarina, e eu sou CEO de uma startup e geralmente eu aproveito os momentos que eu tenho de caminhada ou estou no banheiro, e principalmente quando eu estou em viagem, quando eu vou pegar um voo ou vou viajar de ônibus, para poder ouvir o Resumo Cast e reter um pouco mais de conhecimento para o meu dia a dia. E geralmente na segunda-feira, quando eu não estou em viagem, eu escuto na hora do almoço o Resumo Cast. E recomendo
aumenta bastante. E obrigado aí, porque fez uma grande diferença no meu conhecimento e me instigou a poder pensar melhor e procurar mais livros para poder ler e reter conhecimento. Obrigadão, abraço. Opa, aqui é Matheus Brito falando de Parauapebas, na região Carajás, no Pará, e onde eu e meu filho gostamos mais de ouvir o Resumo Cast pelo Spotify, principalmente para fazer resumos dos livros, né? Vocês fazem um resumo, a gente ouve e a gente gosta de fazer um resumo de novo para a gente poder trocar ideia, né? Eu tenho um filho de 14 anos, que é o Matheus Júnior, e a gente troca muita ideia sobre livros de negócio, filmes de negócio, e o Resumo Cast, que é sensacional. Muito obrigado pelo conteúdo que tem transformado muito aqui o nosso negócio local. Valeu, abraço. Olá pessoal do Resumo Cast, meu nome é Luciana, eu falo aqui de Paulínia, São Paulo, e o episódio da segunda temporada que mais marcou o meu ano, creio que foi o episódio número 9, né, Sonho Grande, em que o pessoal do Resumo Cast entrevista a própria autora do livro, né, a Cristiane Correia, que conta ali um pouco, né, sobre a filosofia da empresa do Jorge Paulo Lemann, que é sobre isso, né, que ela discorre, e isso me fez entender como é importante essa coisa de filosofia da empresa, né, de você trabalhar com a sua verdade, passar a sua verdade para os seus liderados e tal. Enfim, foi um episódio muito bacana, gostei bastante, como todos, né? Gosto de todos os episódios, mas esse realmente me marcou bastante. Muito obrigada, pessoal do Resumo Cast. Sabia que existe um trio de empresários nacionais que são donos de empresas como a cervejaria Embev, o Burger King, a Heinz, a Kraft e outros empreendimentos pelo mundo? Eu estou falando do maior bilionário brasileiro, o Jorge Paulo Lemann, e os seus dois sócios, Marcel Teles e Beto Sicupira. Juntos, eles têm um patrimônio de mais de 55 bilhões de dólares. Mas o que eles têm de mais valioso mesmo, muito mais do que seu dinheiro, é uma fantástica história de vida. O que me chamava a atenção é, essa aqui é uma cultura forte, consistente e coerente e que está ganhando o mundo. Simplesmente não tem outra cultura no Brasil assim. Então foi por isso que em 2007 eu falei com eles pela primeira vez sobre a possibilidade de fazer um livro, coisa que eles rechaçaram de largada, porque além de tudo eles são pessoas super discretas, não gostam de aparecer nem nada, então achavam a ideia do livro bizarra. E aí eu fiquei 4 anos insistindo, não consegui convencê-los e resolvi pedir demissão da revista e fazer o livro por minha conta e risco. Essa é a autora do livro de hoje, a Cristiane Correia. Ela é jornalista, trabalhou 12 anos na revista Exame e há 7 anos se dedica a escrever livros de negócios. O livro Sonho Grande foi escrito em 2013 e ela me contou que as pessoas acharam que ela era louca por largar tudo para escrever um livro de negócios, pois ninguém no Brasil lê livros de negócios. Ainda bem, essas pessoas estavam erradas, porque esse livro já vendeu mais de 400 mil exemplares, não só no Brasil, mas China, Taiwan, Coreia, Vietnã, Estados Unidos e Portugal. É um livro que conta a melhor história de empreendedorismo do capitalismo brasileiro e que é uma história que ganhou o mundo todo. Então é um grande orgulho para mim ter contado essa história. Há milhões de anos atrás, existiam 2 ancestrais, talvez nossos ancestrais, o Flávio das Cavernas e o Gustavo das Cavernas. Eles saíam todas as manhãs para caçar, para buscar alimentos, e eles traziam uma trouxa de couro de antílope nas costas e iam recolhendo esses alimentos. Era um calor escaldante, um deserto sul da África, onde eles tinham um único objetivo. Esse objetivo era a sobrevivência. E
eles tinham um aliado, eles tinham inventado há pouco a luz do fogo, eles tinham descoberto essa que poderia mudar a história da raça humana. E quando eles chegavam exaustos nas suas cavernas, eles encontravam lá os seus amigos, e aí chegava a hora de acender a fogueira. E essa fogueira, além de propiciar o desenvolvimento desses ancestrais, propiciava também boas conversas. Eles podiam prolongar a luz do dia, eles poderiam também assar aqueles alimentos que eles tinham colhido, e a luz do fogo trazia algo inovador que antes nunca eles tinham propiciado, que era a conversa à luz do fogo. Então lá chegava o Flávio das cavernas e falava: olha, hoje vocês não sabem o que aconteceu, eu me deparei com um tigre, dente de sabre enorme, eu lutei com ele, eu me enfrentei, me degladiei com ele, e aí ele saiu correndo. Na hora que eu ia lançar a minha lança sobre ele, veio um mamute gigante e simplesmente o encarou e ele acabou fugindo. Percebeu o poder que as histórias têm para manter os seres humanos engajados e conectados? Prestar atenção em histórias está no nosso DNA. Começou como uma forma de sobrevivência que permitiu a transmissão de conhecimento entre diversas gerações de seres humanos. Em uma época onde nem a escrita tivera sido inventada, descobriu-se que aqueles seres das cavernas conseguiram transmitir o conhecimento ao longo do tempo através das histórias. Olá, pessoal do Resumo Cast. Meu nome é Douglas, sou professor universitário em São Paulo e eu queria dar os parabéns e obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu já conheci novos livros por meio do podcast, me aprofundei em outros livros que eu já conhecia e indico sempre os livros para meus alunos. Já utilizei o podcast em sala de aula e a dinâmica ficou incrível. Então, realmente, parabéns e obrigado. E é difícil escolher um podcast preferido, porque são todos muito legais. Mas o meu preferido foi o 54 da temporada 2, que fala sobre storytelling. Além de ser um tema que eu uso profissionalmente, então eu me aprofundei. A narrativa do podcast foi muito legal. Então é isso, parabéns, muito sucesso e que venham aí várias temporadas. Alô, galera do Resumo Cast, aqui é o Marcelo Macedo de Palmas, Tocantins. Eu gosto de escutar os episódios do Resumo Cast na cama, logo pela manhã, que eu escuto eu e a minha companheira juntos. Um forte abraço, gente. Bons negócios e boas festas de final de ano para todos nós. Meu nome é Camila, eu sou de uma cidade chamada Calcaia, no Ceará. Escuto o Resumo Cast há bastante tempo e é até difícil dizer um episódio que mais me marcou nesse ano de 2019. Mas fazendo uma análise, eu acho que o episódio 18, Coragem de Não Agradar, foi um assim que me fez parar para refletir naquelas palavras. E eu fiquei um tempo refletindo. Eu gosto de tudo aquilo que confronta, Murilo Gun até falou isso no episódio, e eu tenho esse pensamento, eu gosto de tudo aquilo que confronta o que eu já tinha construído de ideia de alguma coisa. E o episódio ele me fez refletir sobre aquilo que eu acreditava e também refletir para me abrir minha mente para algumas coisas, ter mais coragem de assumir alguns pontos que eu precisava evoluir. O padrão é ser mascarado, o padrão é a gente não ser a gente mesmo, é a gente se adaptar ao que os outros esperam que a gente seja, às expectativas alheias, né? E aí a gente não vira a gente vira uma caricatura da gente, né? Uma máscara. E aí, máscaras consomem energia, né? Quando você precisa colocar uma máscara, você tem que gastar energia segurando a máscara. E aí você perde outras coisas, né? Oi, pessoal do Resumo Cast. Meu nome é Eduardo, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou gerente de posto de combustível e eu gosto de ouvir os episódios do Resumo Cast quando eu estou dirigindo, vindo para o trabalho. Tem me influenciado muito, tem feito a diferença para mim e para minha equipe de frentistas. Obrigado, excelente ano, sucesso.
Olá, Resumo Cast, aqui quem tá falando é o Caê, de Campinas, São Paulo. Eu escuto o Resumo Cast sempre aos domingos, é um hábito que eu tenho de pedalar, geralmente 30, 40 quilômetros aos domingos, e eu sempre escuto um ou até 2 livros do Resumo Cast, e é sempre para mim um momento de inspiração para começar a semana, para ter novas ideias para aplicar nos nossos negócios e na nossa vida. Obrigado aí a todo mundo e um excelente 2020, muito próspero para todo mundo aí. Abraços. E não poderíamos fazer uma retrospectiva de 2019 sem falar sobre esse cara que participou de nada mais, nada menos do que 5 episódios do Resumo Cast da segunda temporada. O Carlos Nepomuceno é direto, contundente e profundamente embasado, e quando ele começa a falar de suas teorias, ele impacta as pessoas ao ponto que é impossível não parar para refletir sobre algumas premissas que já temos como verdadeiras, mas que no mundo operacional não se sustentam. São pessoas como ele que promovem o começo de revoluções, mas não revoluções arruaceiras com o intuito de destruir, queimar, quebrar e enriquecer uma pequena classe de privilegiados e amigos do rei. As revoluções que esse cara promove são aquelas capazes de modificar as mentes das pessoas e trazê-las para a luz do conhecimento, para a luz da reflexão, para a luz do debate. E eu faço esse desafio para todos os ouvintes desse podcast. Se você me apresentar uma empresa tradicional que tenha uberizado e que esteja hoje liderando o mercado de curadoria, você pode me mandar um e-mail que eu mando um livro para você. Que a gente fez uma trilha nossa aqui da minha participação no Resumo Cast. Já é a minha 5ª participação. O nosso objetivo aqui é ajudar o pessoal a lidar com o mundo digital, melhorar a percepção do mundo digital. Então a gente fez, né? Na ordem que aconteceu, a gente falou do meu livro, Administração 3.0, um livro que demorou aí uns 15, 20 anos para ser produzido, a partir de muito estudo, muita cacetada, muito tiro, muita facada que eu levei no mercado, tentando entender esse mundo digital, sem mimimi, querendo realmente ajudar as empresas e não querer ganhar dinheiro fácil. E aí depois a gente veio para o Cybercultura, falar do Pierre Levy. Pierre Levy é o cara que vai nos guiar para o passado, mostrar que a gente está vivendo um fenômeno social recorrente no digital, né? Tivemos aí várias mudanças de mídia que mudaram a civilização. Mudou a mídia, mudou a civilização. Aí depois caminhamos para o nosso amigo Thomas Kuhn, Evoluções Científicas. Foi a minha 3ª participação. Thomas Kuhn vai fazer o quê? Um diagnóstico da crise que o ser humano passa de vez em quando, vivendo anomalias de paradigmas. A gente não consegue entender o que está acontecendo porque os paradigmas ficaram obsoletos. Aí ele vai falar de ciência normal e ciência extraordinária, em que a gente está vivendo hoje uma ciência extraordinária, e acho que a maior parte das pessoas está querendo pensar de maneira ordinária um momento extraordinário. Então a gente tem que ter uma visão dedutiva. Falamos da visão dedutiva, que é preciso fazer revisões filosóficas, teóricas e tal. Caminhamos então depois para o nosso querido amigo Matt Ridley, otimista racional. Por que ele é otimista? Porque ele percebe as trocas, vai fazer um mergulho nas trocas do ser humano. E qual é o grande conceito do Matt Ridley? Quando você aumenta as trocas, você tem prosperidade. Quando você reduz as trocas, você não tem prosperidade, você tem pobreza. Então ele é extremamente otimista com o futuro, e a gente mostrou para essa galera. Aí nós chegamos aqui na Ayn Rand. Aí a gente vem falar da Ayn Rand. Ayn Rand eu tenho tanto carinho por ela que eu chamo ela de tia. Então se você chamar ela de tia aqui, vocês não fiquem chateados comigo. Ela é a titia Ayn Rand. Ela é uma filósofa, nasceu na União Soviética ali nos anos iniciais da Revolução. O pai dela era um empreendedor, levou cacetada, teve que se mudar para uma outra cidade, levou cacetada, né? O pessoal não queria deixar o cara trabalhar, e ela conseguiu sair da União Soviética, foi para os Estados Unidos, achando que chegaria nos Estados Unidos, iria viver a liberdade do empreendedorismo nos Estados Unidos, a liberdade de pensamento, etc. E aí chegou lá nos Estados Unidos, viu que, né, continuava aquela briga entre
entre ordem espontânea, ordem controlada, pessoas que querem centralizar, pessoas que querem descentralizar. Então ela tem um recado ela é, Gustavo, a filósofa dos empreendedores. Ela é a titia de todo empreendedor, porque ela vai estruturar o pensamento empreendedor. Ela vai mostrar o quanto o empreendedorismo é importante no mundo, né? Por que a gente não consegue empreender, quais são as dificuldades subjetivas, é a base filosófica do empreendedorismo. Bom, pessoal, quero agradecer muito à comunidade do Resumo Cast, Gustavo, pela minha presença aqui, foi muito legal, eu tive um feedback muito bom e desejar a todo mundo um feliz 2020, que a gente tenha um crescimento econômico no Brasil espetacular e que a gente possa empreender e aproveitar as oportunidades que o mundo digital está abrindo para todo mundo. Um forte abraço. Que esse ano de 2020 seja um ano que a gente consiga praticar diariamente a coragem de sair da zona de conforto e colocar todas essas ideias que a gente debate aqui no Resumo Cast em prática na sua vida. Afinal, teve um conceito recorrente em vários livros que nós comentamos aqui no Resumo Cast. O conceito de que a ideia por si só é uma força em potencial. A força transformadora está no ato de colocar a ideia em ação. Então eu desejo um 2020 repleto de coragem. Que eu quero para 2020 que você continue com a gente e espalhe para o mundo inteiro o nosso propósito de empoderar a humanidade com conhecimento dos livros. Feliz 2020! Que venha 2020! E se você quer fazer parte dessa história e deixar o seu nome no nosso legado, visite resumocast.com.br/apoia-se e torne-se um apoiador oficial do maior podcast de resumos de livros do Brasil. Com apenas um mês depois de ter iniciado a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, já são 70 empreendedores nos apoiando e eu te convido para fazer parte desse grupo. Dentre eles, o Luiz Alberjante, o Jorge Sabino, Rodrigo Orestes, Adans Layon, Almir Santos, Alberto Santana, o Rodrigo Boshardi, o Beni Kuhn, Guga Weigert, José Carlos. São esses alguns dos grandes empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para finalizar esse episódio, eu gostaria de falar um pouco sobre um dos livros que mais me marcou na segunda temporada do Resumo Cast, que foi o Blitz Scaling, escrito pelo Reid Hoffman, o fundador do LinkedIn. E no final do livro, ele fala sobre 3 grandes lições e 3 grandes dicas fantásticas que qualquer empreendedor ou qualquer ser humano que está se preparando para viver nas próximas décadas precisa entender. A lição número 1, o mundo ele vai continuar mudando num ritmo cada vez mais acelerado. O que a gente entende como aceleração até hoje, nosso conceito normal de mudança, ele está defasado. O conceito de mudança, ele vai continuar ainda mais acelerado. E nesse cenário é preciso tornar-se um constante estudante. Isso mesmo, estar em constante modo de aprendizado. Acabou aquela velha história de estudarmos, ir pro colégio, pra faculdade, depois fazer um concurso ou entrar em uma grande empresa e a sua carreira está definida para o resto da vida, você vai fazer aquela mesma coisa. Não, isso não vai mais acontecer. O mundo está se organizando de tal forma que os negócios mudam, os empregos mudam, as carreiras mudam e os seres humanos terão diversas carreiras e precisam constantemente aprender coisas novas. A segunda grande lição do livro é: seja o primeiro a responder a novas tendências. Reserve a sua curiosidade, reserve alguns recursos para testar coisas novas e iniciar coisas novas em campos e áreas que ninguém ainda começou. A melhor hora de entrar no marketing digital é quando o marketing digital estava ainda engatinhando. A melhor hora de entrar na indústria dos podcasts era quando os podcasts ainda estavam
estavam engatinhando, que foi o caso do Resumo Cast. Eu comecei esse programa em 2016, quando no Brasil ainda não eram muito populares os podcasts. Hoje, essa mídia está substituindo praticamente o rádio e canais de televisão e está se tornando ainda mais forte, mas hoje não é tão fácil entrar na indústria de podcasts quanto era em 2016. Mas calma, pense qual é a oportunidade que está surgindo hoje. Esse é o enigma, essa é a grande dica e grande lição do livro. Reserve alguns recursos para fazer testes e ser um dos primeiros a responder a novas tendências, seja lá qual for a sua área, pois dessa forma você terá muitas chances de ser recompensado no futuro. E finalmente, a última dica: seja uma ilha de tranquilidade e clareza em meio ao caos. Como eu já falei, o mundo está mudando num passo muito rápido. Isso, para muitas pessoas, é visto como um caos. No entanto, quem conseguir manter a calma e disseminar tranquilidade e orientação vai ser visto naturalmente como um líder de mercado, pois o líder é aquele que mantém a calma. O líder é aquele que aponta o caminho e inspira e motiva as outras pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, espero que tenha gostado desse episódio. Um grande abraço e te vejo em 2020 com muitas novidades do Resumo Cast. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.